O Expresso e a SIC Notícias, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, lançam o projeto 5 décadas de democracia. Olhar para o passado para pensar o futuro. Todos os meses, com um tema diferente em análise e debate. Como resolver a crise da habitação e preparar o país para o envelhecimento. Quais os desafios na saúde, na educação, na política e na economia? Que estratégias para as alterações climáticas, as migrações e o combate à pobreza? Para saber as respostas a estas e outras questões, acompanhe os debates na SIC Notícias e saiba mais sobre o projeto no Expresso. Boa noite, seja bem-vindo a mais um debate sobre as 5 décadas de democracia. Ao longo deste ano, a SIC Notícias, o Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos refletem sobre o que mudou nos últimos 50 anos e que lições devemos retirar para melhorar o futuro. Esta noite perguntamos aos nossos convidados de que escola e competências precisaremos no futuro. Estão hoje connosco Maria Rosário Azevedo, professora do ensino secundário, Maria Azevedo, cofundadora da Teach for Portugal, Joana Rato, neurocientista e psicóloga da educação, e Pedro Martins, professor na Universidade Nova. Muito obrigada por estarem connosco. Boa noite aos 4. Vamos agora fazer o devido enquadramento deste tema, na semana em que se inicia precisamente o novo ano letivo e em que há milhares de alunos que continuam sem professor a pelo menos uma disciplina. Este é um problema que se tem agravado nos últimos anos e as perspectivas são particularmente preocupantes. Em 2030, o sistema de ensino em Portugal poderá ter menos 34.500 professores do que os necessários para o país. A conclusão é de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em 50 anos de democracia, Portugal melhorou todos os indicadores e aproximou-se das médias da OCDE. Praticamente 90% das crianças entre os 3 e os 5 anos frequentam o ensino pré-escolar, a mesma percentagem de alunos que terminam o ensino secundário, e desses são já quase 50% os que seguem para o ensino superior. Eu acho que queremos uma escola que tenha capacidade de atrair professores e de levar bons professores para contextos onde eles sejam necessários. Eu acho que queremos uma escola que tenha uma forte qualidade pedagógica desde creche, porque nestes anos é absolutamente decisiva. Eu acho que queremos uma escola que tenha níveis de segregação social mais baixos do que aqueles que temos hoje. Ainda assim, a desigualdade continua a marcar o sistema de ensino português, seja no acesso ou nos resultados. Em 2021, Portugal continuava a ser um país onde 48% da população adulta não tinha sequer o ensino secundário completo. E isso, mas também as origens sociais e económicas dos alunos, têm impacto nos resultados escolares. Dados de 2018 mostram que, por exemplo, os alunos em que a mãe não tem ensino superior, nos 4º, 6º e 9º ano, revelam mais tendência a ter notas negativas na disciplina de português. Um cenário que se repete sem surpresa na disciplina de matemática, onde a tendência piora do 4º até ao 9º ano, ou seja, com o avançar do percurso escolar. O mesmo se verifica nos alunos com e sem apoio social escolar. Do 4º ao 9º ano, na disciplina de português, há mais notas negativas entre os que têm o apoio. Na matemática, o cenário repete-se e também aqui há um agravamento do 4º até ao 9º ano desta tendência. Depois devemos nos perguntar se nós não temos um grande nível de segregação mesmo dentro da escola pública, uma vez que nós sabemos que as escolas estão muito indexadas aos bairros onde as pessoas vivem, e isso obviamente leva a que haja escolas com níveis muito diferentes e acabamos por estar condicionados à escola muitas vezes mais próxima, que acaba por ser uma reprodução, um espelho do ambiente social em que os alunos vivem. Ambiente social que também pode ter impacto nas escolhas que os alunos fazem quando chegam ao ensino secundário ou na hora de decidir se vão ou não continuar para o ensino superior. Também na carreira dos professores, estes fatores têm peso, até porque Portugal continua a ser um país de desigualdades nos grandes centros urbanos, entre o litoral e o interior, mas também entre o norte e o sul. Não se pode ter um fato único para situações muito diversas, não se pode ter um fato único para regiões muito diferentes, não se pode ter um fato único para escolas muito diferentes, e neste momento o sistema como existe é totalmente rígido e incapaz de se adaptar à enorme diversidade. Em 2021, a média de idades dos docentes portugueses estava nos 50 anos e no ano letivo de 2030-2031 a previsão é que faltem 34.500 professores ao sistema de ensino português. Tendência que, na opinião do investigador Pedro Freitas, só será alterada caso se repense a carreira dos professores.
Eu acho que esse é, neste momento, o maior desafio do sistema, garantir que nós encontraremos as pessoas para suprir as necessidades que hoje já temos, mas também um desafio de perceber como é que nós alocamos os professores às escolas. Se nós olharmos hoje para o sistema de ensino, qual é que é o incentivo para um professor ir lecionar, por exemplo, uma escola mais difícil, com alunos que tenham maiores necessidades de aprendizagem? Nenhuma, à partida. E nós precisamos de criar dentro do sistema incentivos para que os professores queiram ir e queiram estar em contextos onde eles são particularmente necessários, onde eles podem fazer particularmente a diferença. Além disso, a mobilidade, as dificuldades de alojamento ou os salários podem tornar-se um problema na hora de decidir onde ficar ou para onde concorrer como docente, num país onde a contestação dentro da classe continua mais presente que nunca. Partimos então para a análise com os nossos convidados e Maria do Rosário Azevedo, vou começar por si. Efetivamente, de que escola é que precisaremos no futuro? Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu creio que precisaremos de uma escola que ajude a ser, que ponha o foco nos alunos, que os trate como pessoas e que tenha em conta aquilo que eles têm de melhor, ou seja, que trabalhe mais competências do que conhecimentos. Esse trabalho já está a ser feito de alguma forma, mas é preciso fazer muito mais. E para isso também, agora passando para os professores, é necessário que os professores estejam bem. Nós não conseguimos uma escola que faça os alunos felizes com professores, no mau sentido, perdoem-me a expressão, funcionários. E é nisso que nós nos estamos a tornar neste momento. E a pergunta de partida é igual para todos? Faço-lhe também coloco-lhe a mesma questão, Maria Azevedo. De que escola é que precisaremos no futuro? Boa noite a todos e obrigada pelo convite. Correndo o risco de repetir a professora Maria do Rosário, acho que precisamos de uma escola que forme pessoas e pessoas para conseguirem desenvolver uma vida pessoal e profissional realizada, satisfatória, mas também que se desenvolvam enquanto cidadãos interventivos, que conheçam o seu papel e estejam comprometidos com a construção de uma sociedade melhor. Isto é essencial quando estamos a falar de comunidades carenciadas, em que não existem modelos, em que por vezes não conseguimos encontrar a informação. Então, e enquanto Teach for Portugal é junto destas comunidades que trabalhamos, portanto, nestas comunidades, o conseguirmos dar aos alunos ferramentas necessárias. Falou da Teach for Portugal e é importante também explicar aos nossos telespectadores em que é que consiste esta ONG. Sim, claro que sim. Então, a Teach for Portugal é uma ONG que chegou a Portugal em 2019 e que existe para, no fundo, combater a desigualdade educativa ou para, no fundo, contornar, dar a volta àquilo que são percursos de insucesso previsível. Na prática, nós recrutamos e formamos profissionais de diferentes áreas com elevado potencial de liderança e colocamos-os em escolas públicas portuguesas que servem comunidades carenciadas. Eles trabalham em colaboração em par com professores, a tempo inteiro, nestas escolas, com o objetivo de desenvolver competências académicas nos alunos, mas também um conjunto de outras competências que os coloquem num caminho de sucesso. E falamos de competências como a inteligência emocional, a resiliência, a capacidade de planeamento, porque queremos que cada aluno acredite que é capaz e que o código postal de uma criança não limite aquilo que são as suas oportunidades. E já vamos falar em concreto deste projeto que tem tido extraordinários resultados, mas volto agora a dar a palavra à Joana Rato, também com essa mesma pergunta de partida, de que escola é que efetivamente vamos precisar no futuro, Joana? Boa noite, agradeço também naturalmente o convite. Eu também vou tentar separar, quando pensamos em escola, temos que falar em alunos e em professores. Por isso, quando falamos em alunos, se calhar ver deste ponto de partida, como já debatemos, a questão efetivamente das competências e também do conhecimento, porque é isso também que a escola não é, o serve, passar esse conhecimento e passar as competências necessárias para aquilo que pode encontrar no futuro, para poder ter toda a sua rede de trabalho para enfrentar os novos desafios. E a parte dos professores, não só em termos daquilo que é o bem-estar, que já percebemos de todo o cenário atual, que temos que debater isso também, mas acrescentaria também aquilo que é a atualização científica ao nível da própria formação. É certo que já fizemos inúmeros progressos, mas precisamos de continuar a trabalhar sobre aquilo que também a própria ciência nos dá. Ainda é preciso também estudar, é certo, não temos todas as respostas, mas já temos algumas e penso que até agora algumas delas estão a ser ignoradas. Já voltamos também a esse diagnóstico. Pedro?
Boa noite, obrigado pelo convite. Eu diria que, acima de tudo, precisamos de uma escola com professores. E como o meu colega Pedro Freitas estava a indicar, há desafios grandes a esse nível em Portugal. Atualmente penso que cerca de 100 mil alunos não têm todos os professores que deveriam ter em situações normais. E, além disso, temos aqui um enquadramento muito complicado, com o envelhecimento dos professores e com várias necessidades que terão que ser suprimidas durante os próximos anos. Portanto, é uma questão muito básica, mas penso que não é menos importante. Parece básica, mas Parece efetivamente básica, não é. Mas é realmente muito desafiante e coloca interrogações muito importantes. A um segundo nível, eu diria que seria bom termos uma escola mais articulada com o mercado de trabalho. Uma escola que olhe mais para os resultados dos seus alunos, os níveis de inserção dos alunos no mercado de trabalho, o grau de sucesso que esses alunos têm e que consiga adquirir, neste contexto muito complicado, desde já com a falta de professores, consiga adquirir uma maior flexibilidade no sentido de estabelecer parcerias com as empresas, estabelecer parcerias com os atores mais importantes, nomeadamente no contexto dos mercados de trabalho locais, e consiga ter a flexibilidade para ir ao encontro dessas necessidades, para dessa maneira conseguir também proporcionar melhores oportunidades aos seus alunos. A Maria Rosário é a pessoa certa para nos falar, no fundo, do que é que importa para tornar a carreira de professor mais atrativa. Porque, como dizia o Pedro Martins, um dos principais problemas atualmente é a falta de professores, não é? Nós precisamos de uma escola com professores e, neste momento, hoje inicia-se o ano letivo e há cerca de 80 mil alunos que não têm, pelo menos, um professor ou uma disciplina. Não sei se recordam, na peça aparecia a palavra respeito. E, curiosamente, quando eu penso no que é importante, no que poderá motivar um jovem a entrar na carreira, passa pelo respeito e pela confiança. Mas esse respeito e essa confiança não são palavras vãs. Traduzem-se em salário, traduzem-se em ver os colegas mais velhos, aqueles que serão os seus colegas mais velhos, serem bem tratados, num respeito que a sociedade perdeu em relação ao professor. Porque, na realidade, de há uns 15 anos para cá, talvez, acho que esse respeito foi mesmo perdido, pondo em causa, muitas vezes, o trabalho que nós fazemos, sem terem o mínimo conhecimento do que é estar dentro de uma sala de aula, com, vou dizer assim, 30 famílias diferentes lá dentro. A minha escola, o meu agrupamento de escolas, tem, por exemplo, 29 nacionalidades. O que é trabalhar com 29 nacionalidades quando... Eu, por exemplo, eu sou professora de português, francês e espanhol. Tenho tido alunos paquistaneses que não sabem nada de português, que acabam de chegar e precisariam de um ano zero de integração na cultura e na língua. E eu comunico com eles em inglês. E eles têm uma cultura em que o nosso gesto de sim é não e o nosso gesto de não é sim. Nem na linguagem não verbal nós conseguimos entender-nos. Portanto, conseguem imaginar o que é um professor que chega a ter 200, 250 alunos no terceiro ciclo, a conseguir coordenar estas 29 nacionalidades, manter o seu bem-estar e deslocar-se, por exemplo. Sou uma felizarda no contexto que vivemos, mas pelos colegas considero que respeito e confiança será aquilo que os jovens pretendem ver, porque se nós pensarmos bem, saem do país porquê? Ir para professor, nem pensar. Ser maltratado, nem pensar. Trabalhar ao fim de semana, trabalhar à noite, depois de estar, nem pensar. Como é que se, no fundo, recupera esse respeito que já houve no passado Sim. e que, de certa forma, foi perdido? De certa forma, é através de outro tipo de políticas do governo? Como é que nós fazemos, no fundo, isso? O respeito passa pelas políticas do governo também, mas também passa por uma sociedade que acredite nos seus professores, que não ponha em causa, por coisas tão simples como encarregados de educação que telefonam para os seus filhos durante as aulas,
que exigem ser atendidos a qualquer preço, que não respeitam determinadas regras mínimas de convívio. Portanto, há toda uma educação da sociedade, mas é verdade que essa deseducação se fez porque a hierarquia nos desacreditou. E o exemplo tem de vir de cima. E o exemplo tem de vir de cima. Maria Azevedo, há pouco falava-nos desse projeto de que é cofundadora, a Teach for Portugal. Já está em curso desde 2019, em cerca de 60 escolas. No fundo, já mudaram a vida, ou pelo menos já tocaram a vida de cerca de 12 mil alunos, se a memória não me falha. São pessoas que não têm propriamente formação pedagógica, mas que vão trabalhar, como referiu há pouco, com professores numa sala de aula em contextos desfavorecidos. Como é que reagiram os professores, que já lá estavam naturalmente, e as escolas em relação a estas novas formas de recrutamento? Sim, então, em primeiro lugar, eles não têm formação inicial, portanto não têm um mestrado em ensino, mas nós, a organização, asseguramos a formação deles prévia à entrada na escola. Portanto, as pessoas são recrutadas, no fundo, pelo propósito, aqui pela vontade de ser parte da diferença, e nós asseguramos que eles têm formação prévia e contínua ao longo do programa. Portanto, eles não são nunca deixados sozinhos. Inicialmente, com alguma estranheza, não perceber. É um papel que não existia na escola, um papel que não conheciam, mas na prática, o feedback que temos recebido dos professores é que veem esta colaboração como algo muito positivo e que contribui até para o seu bem-estar enquanto professores. Porque é, no fundo, um par de olhos extra dentro de sala de aula, é uma outra pessoa que traz um olhar diferente, um olhar atento, preparado para a diversidade, como a professora falava, preparado para pensar de que forma é que nós conseguimos, com coisas simples, adaptar o ambiente de sala de aula à diversidade de culturas, mas não é só de culturas, é de formas de estar, à diversidade de formas de aprender, à proficiência na disciplina. Temos alunos que às vezes estão muito à frente e outros mais atrás. Como é que nós conseguimos, com pequenas coisas que não interfiram de forma significativa naquilo que é o lecionar a aula, criar um ambiente que é mais propício à aprendizagem dos alunos e que contribui para um menor desgaste do professor. Aquilo que acontece nesta colaboração entre professor e mentor Teach for Portugal é que há a possibilidade de planearem, pensarem em conjunto, identificarem aquilo que são as necessidades dos alunos em conjunto e, portanto, duas pessoas são certamente uma ajuda significativa. Mas tem havido abertura até por parte do sistema para acolher esses mentores? Sim, obviamente, no fundo, é o professor que aceita receber o mentor Teach for Portugal. Portanto, o programa é apresentado às escolas, ele é aceito pelas escolas e depois os professores recebem na sua sala de aula. É um programa que trabalha, no fundo, o mentor trabalha em par com o professor, eles acompanham-se na maioria do tempo letivo do professor e, portanto, é uma relação de confiança que tem que se estabelecer entre duas pessoas que vão trabalhar em conjunto. Inicialmente não era visto como comum na sala de aula, mas tem se tornado alguma coisa que é muito significativa pelo apoio conjunto, não é? Pela possibilidade de trabalhar em par e de chegar mais longe. Já vamos falar também sobre a questão dos resultados destes alunos que já tiveram a oportunidade de ter também um mentor da vossa ONG. Vou perguntar agora à Joana Rato, porque ela há pouco falou na necessidade ainda de atualização científica dos professores e eu vou-lhe pedir que, no fundo, explore um bocadinho mais essa ideia de o que é que efetivamente é preciso ainda ser feito. Há, de facto, um problema de falta de atualização ou não? Sim, muito bem. Nós temos feito um trabalho junto dos professores e até de perceber quais as queixas, não é? Dentro daquilo que naturalmente aqui também já se falou, desta multiculturalidade, como chegar a todos e fomos-nos apercebendo que dentro daquilo que é a arquitetura cognitiva também havia um grande desconhecimento. Então tivemos um pouco a curiosidade de ver os planos curriculares dos cursos de formação inicial dos professores. Aqui, neste caso, nós estivemos a fazer uma revisão sobre as licenciaturas de Educação Básica e nós percebemos que nos 30 cursos que vimos, e isto foi no ano letivo de 2020-2021, percebemos que o conhecimento neurocientífico e mesmo dentro daquilo que era a ciência cognitiva estava de facto desatualizado. Falamos muito ainda em Piaget, na formação inicial de professores,
que é uma teoria clássica de desenvolvimento que teve, de facto, a sua importância, mas se formos agora a analisar todos os dados, sobretudo de neurocientíficos, percebemos, não é, que há aqui coisas que... Dê-nos um exemplo prático, partindo do pressuposto que lá em casa estão os telespectadores que não estão propriamente familiarizados com essas teorias. Sendo, então, vou falar de Piaget, que é mais fácil e se calhar mais reconhecido que, por exemplo, na teoria de Piaget, e dentro dos recursos naturalmente que tinha, considerava que as crianças antes dos 5, 6 anos não tinham competências de raciocínio numérico. E isso, na altura, considerou-se que não valia a pena estarmos, não é, nesse estímulo, não é, sobretudo nas capacidades numéricas, que não estava ainda preparada para. Depois, começamos a ter investigações que indicam que até de bebés de meses conseguem ter este sentido de número, ou seja, há aqui uma predisposição para um conhecimento a este nível. Por isso, é tentar equilibrar aquilo que a nova literatura, a literatura mais recente, nos vem dando e perceber que, se calhar, podemos não estar só a falar numa questão de idade, que foi isso que Piaget nos trazia muito ligado ao desenvolvimento, mas que temos que falar, sim, em trajetórias de desenvolvimento com um conjunto de fatores que aí contribuem. Mesmo quando a última revisão sistemática, ou seja, foi varrer uma série de estudos, indicou que podemos encontrar cerca de 200 fatores que contribuem para a aprendizagem. E aí percebemos que o processo de aprendizagem é multifatorial. Há aqui várias coisas que possam contribuir, tanto do ponto de vista biológico como do ponto de vista ambiental e do contexto, por exemplo, neste caso, de sala de aula. O que faz com que, por exemplo, as questões também da atenção, sabendo nós, do ponto de vista das redes atencionais, há limites, temos que perceber que nos tempos de aula, e aqui não coloco em causa os tempos de aula, só coloco em causa aquilo que se faz nesses tempos de aula e que muitas vezes se está a puxar demasiado daquilo que é o limite atencional que uma criança ou um jovem pode ter. E daí que nestas novas abordagens de tentar fazer esta interligação entre as neurociências, a psicologia e a educação, a preocupação é de pelo menos perceber que a atenção não é inesgotável e que é preciso fazer aqui determinadas pausas e que se fizermos esta mudança de registro, somos capazes depois, os alunos conseguem acompanhar melhor aquilo que nós queremos, não é, atingir em termos da aprendizagem. Mas quando fizeram, no fundo, esse estudo de mercado dos cursos que existem, ficaram preocupados, acharam que, de facto, a grande maioria estava desatualizada, digamos assim? Sim, e deixem-me só fazer aqui uma ressalva, porque eu acho que também, do ponto de vista científico, tem que ser clara nesse sentido. Claro que nós só tivemos a ver aquilo que são os planos curriculares que são acreditados, ou seja, foi só uma análise documental, e claro que depois sabemos que os próprios docentes, não é, que têm essas áreas, podem se atualizar, mas dentro daquilo que nós vimos, que está aprovado, foi esta a leitura que fizemos. Sei também de um outro trabalho, feito pela professora, liderado pela professora Isabel Leite, que também, por acaso, coincidiu no mesmo tipo de análise, neste caso mais relacionado com a ciência da leitura e da escrita. Também encontrou o mesmo cenário, desatualização do ponto de vista da literatura neste cruzamento de diferentes áreas. Porque a educação, ou pelo menos a aprendizagem, naturalmente tem que ser vista por diferentes lentes disciplinares. E é neste cruzamento que nós depois tornamos mais robusta, não é? Aquilo que pode ser as próprias tomadas de decisão. E já agora deixar também dizer que não é unicamente um problema nosso. Também encontramos na literatura, especialmente até também foi feito este trabalho nos programas de formação americanos, e eles também encontraram que pouco se falava do princípio-chave daqueles que vinham de fortes pesquisas experimentais. Por isso, esta atualização é generalizada, é necessária ser feita. Isto deve-se também porque esteve sempre muito preso estes assuntos só no âmbito da educação e das práticas de didática, e que agora temos que olhar, sim, e por isso é que depois também estas questões ao nível também do bem-estar, quer seja dos alunos, quer seja dos professores, precisa desta ciência cognitiva para perceber os limites de cada um. Naturalmente. Pedro Martins, temos de falar também dos retornos salariais, do investimento na educação. Porque hoje em dia, e não é de hoje, o investimento num curso superior é algo que é caro e muitas vezes não tem os resultados esperados. Penso que é uma dimensão importante que merece atenção.
Como indicou, estudar é um investimento grande, é um investimento em termos do tempo envolvido, é um investimento em termos de vários custos, diretos ou indiretos, que resultam dessa decisão. Enfim, diferentes pessoas terão diferentes disponibilidades para fazer esse investimento. Portanto, é algo que penso que merece atenção. Há quem tenha algum desconforto em relação a esta ligação entre educação e retornos financeiros, mas eu penso que realmente a dimensão económica ou financeira da educação é incontornável. O que temos vindo a assistir a este nível em Portugal não é muito auspicioso, nomeadamente alguns indicadores, ou vários indicadores, apontam no sentido de uma perda grande neste retorno salarial da educação. Se compararmos os salários de licenciados com trabalhadores com ensino secundário, e se fizermos essa comparação, por exemplo, em 2011 e em 2022, vemos que este prémio, este aumento salarial associado a uma licenciatura em comparação com, por exemplo, o ensino secundário, esse prémio salarial passou para metade. Portanto, ainda existe um prémio. Fazer uma licenciatura em relação a entrar no mercado de trabalho depois do ensino secundário ainda se traduz num aumento salarial, mas essa variação é cada vez menor. Uma nota importante, ou uma ressalva importante a este nível, tem a ver com o facto de todas estas análises estarem focadas exclusivamente no mercado de trabalho nacional. E como sabemos, desde há muitos anos, os vários trabalhadores e estudantes em Portugal têm também, obviamente, a oportunidade de trabalhar no estrangeiro. Se olharmos para essa vertente, nomeadamente se considerarmos os salários dos trabalhadores portugueses que estão no estrangeiro, talvez este panorama seja um pouco diferente. Mas, enfim, é um estudo que tanto quanto eu sei, ainda não foi feito, mas que penso que seria interessante fazer no futuro. Mas, no fundo, como é que conseguimos equilibrar esses problemas que nos enunciou agora? Penso que será importante o investimento na qualidade dos cursos. Penso que se os cursos, nomeadamente ao nível do ensino superior, puderem ter melhor qualidade e estarem mais articulados com as necessidades do mercado de trabalho, penso que isso criará condições para que os licenciados possam almejar níveis salariais mais elevados. Portanto, há aqui um trabalho de alguma forma duplo. No sentido de aumentar a qualidade do curso em si, mas também de aumentar a ligação do curso em relação às necessidades do mercado de trabalho. E isso penso que implica uma grande abertura para conhecer essas necessidades, para também monitorizar o percurso dos estudantes em termos das suas trajetórias, ouvir os estudantes e saber aquilo que eles sentem em relação à relevância dos conteúdos desses mesmos cursos e poder ter um sistema muito ágil, muito flexível, que possa introduzir os ajustamentos necessários para aumentar este prémio salarial. Claramente não é o que está a acontecer. Penso que temos muitas experiências diversificadas. Há várias instituições do ensino superior e ao nível do ensino secundário. Penso que há casos de excelência em Portugal. Será importante alargar esses casos para mais instituições. Naturalmente. Maria do Rosário Azevedo, queria também falar consigo sobre aprendizagens e sobre os efeitos da pandemia. É inevitável. Ainda estamos a sofrer as consequências de anos da pandemia, sobretudo os alunos, que foram muito prejudicados durante, sobretudo, um ano. O equivalente, no fundo, à perda de meio ano letivo. São esses mais ou menos os estudos, é o que indicam. Mas eu queria lhe perguntar especificamente que dificuldades é que tem sentido nesse pós-pandemia e se está a ser prestada a devida ajuda a quem foi mais penalizado durante a pandemia, e quem foi mais penalizado são claramente os alunos que vivem numa situação mais desfavorecida. Eu aqui dividiria entre dois tipos de consequências. Obviamente, as cognitivas e académicas que atingiram todas as disciplinas, mas não é puxar a atenção para o meu lado. As áreas das humanidades, as áreas artísticas e as áreas da expressão física, porque é fácil compreender que online não funcionam tão bem. E aqui, concretamente, na área da linguística, é muito importante perceber que a linguagem forma o pensamento, reflete-o, devolve-o, e nós, de uma forma plástica que a Joana poderá explicar melhor do que eu,
o próprio cérebro se vai alterando de acordo com aquilo que eu escrevo, que eu penso, que eu devolvo. Numa espécie de empatia com os outros, eu sou capaz de ter uma análise crítica daquilo que me rodeia e ter essa reciprocidade. Portanto, a nível das humanidades, foi altamente, e está a ser, muito prejudicial ainda. Porquê? Porque nós sentimos que os alunos não conseguem, em todas as matérias, alguns alunos, claro, não conseguem, por exemplo, compreender a pergunta que está à frente. E isto afeta, como é óbvio, a área científica, da matemática, da física. Os meus colegas dessas áreas queixam-se disso. Eles não conseguem entender as perguntas, por exemplo. Ou não conseguem colocar o seu pensamento de forma clara no papel. Portanto, a escrita tem um tempo que é necessário. E isto não é mentira, é verdade. Se abandonarmos a escrita, que foi uma aprendizagem, a escrita e a leitura de uns milhares de anos, nós vamos perder, com certeza, faculdades importantes de pensamento. E, portanto, depois vamos tentar ver se seremos capazes de resolver os outros problemas sem esta capacidade de pensamento. Mas eu não queria desviar-me da sua pergunta. Há uma parte que é realmente destas capacidades académicas que estamos a trabalhar e, neste sentido, há muito poucos professores para apoiar alunos que têm mais dificuldades a nível das Ou seja, a escola pública não está a conseguir dar resposta às necessidades dos alunos, sobretudo aqueles que foram particularmente afetados pelo ano da pandemia. Nós não conseguimos ter professores para todas as disciplinas, temos horas que atribuímos aos casos mais graves, temos colegas que se oferecem, obviamente, para ajudar os alunos independentemente das horas, e temos muita dificuldade de chegar a todos. Mas eu queria, até inclusivamente, há professores já com redução, com horas extraordinárias, que é um contrassenso, não é? Se tem redução por idade, não deverá ter horas extraordinárias. Mas eu queria referir aqui um outro âmbito das consequências da pandemia, que é o âmbito emocional, e que afeta imenso os alunos. Nós temos cada vez mais alunos com ataques de pânico, com ataques de ansiedade, com receios de qualquer tipo de coisa, com falta de autonomia para atividades simples e, sobretudo, mesmo no terceiro ciclo e no secundário, a pedirem o abraço. Eu não estava habituada a alunos que pedissem abraços neste nível de ensino, mas na prática eles saltaram, não tiveram os abraços do primeiro ciclo, que é natural, a afetividade. O ensino é uma profissão de afetos também. E, portanto, aquilo que me preocupa aqui, a nível das aulas, é sobretudo aquilo que eu chamaria um síndrome de TikTok. Porque eles têm a capacidade, o foco de atenção muito diminuída. Eu percebo que nós tenhamos limites, claro que temos limites. As aulas de 90 minutos, por exemplo, daquele formato, num formato expositivo, obviamente não funcionam. Ninguém aguenta, nós não aguentamos como adultos, eles muito menos. Mas este síndrome de TikTok, inclusivamente em relação a uns estudos que eu li ultimamente, mostram que os alunos mudam de foco de atenção de 2 em 2 minutos, não suportam tempos superiores. Conseguem imaginar o que é isto dentro de uma sala de aula? Nós estamos a explicar o que vai ser a atividade e o tempo deles já acabou. Eles já desligaram. É preciso ter uma ginástica e uma capacidade de dar a volta, de chamar a atenção e de criar as aulas atraentes e, sobretudo, de diversificar, como também a Joana já referiu, as estratégias dentro da sala de aula e as atividades. Os apoios, a nível económico, desculpe, estou a alongar-me, mas como eu estive 16 anos na direção... Mas tem trazido aspectos importantes, de facto, e conhece particularmente bem o terreno, porque é professora todos os dias. Exato. Eu estive 16 anos, mas sempre a dar aulas na direção da escola, e mesmo a nível dos apoios económicos, as escolas vivem muito daquilo que nós conseguimos reunir para os alunos. É verdade que há o ASE, o escalão A e B, mas é insuficiente.
é insuficiente. E muitas vezes são os lucros de bar, por exemplo, que ajudam os alunos carenciados. Ou são os professores que se cotizam para arranjar uns óculos para o aluno ou para arranjar a dentição para aquele aluno, por exemplo. É um sistema que não consegue chegar a todos e dar resposta às necessidades de todos. Isso é claramente problemático, tendo em conta que estamos em 2023. Maria Azevedo, ainda falávamos sobre o projeto que também lidera, um projeto inovador, e há pouco eu deixei no ar a ideia de que faltava ainda falarmos sobre os resultados que tem tido exatamente, até porque é um projeto relativamente recente. Sim, então, desde o início comprometidos com isso mesmo, aquilo que vemos é que esta colaboração, e é muito importante pensarmos que o mentor não está sozinho, portanto, os resultados não são do projeto, são da colaboração do professor com o mentor em sala de aula. Permitem, por um lado, melhorar os resultados académicos dos alunos, e o que vemos é uma aceleração da redução das negativas, o que significa que, por norma, do primeiro para o terceiro período há uma redução do número de negativas na turma, mas quando temos um mentor a trabalhar com o professor em sala de aula, esta redução é aumentada e conseguimos ver este aumento em cerca de 30% a 35% em alunos do segundo ciclo. Vemos também, e por parte dos alunos, uma compreensão diferente do valor da educação e um acreditar em si que acreditamos vai perdurar. Portanto, é não só os resultados em si, mas criar nos alunos o olhar para si mesmos, o acreditar que são capazes, o perceber que não vai ser de imediato. Mas esta primeira experiência de sucesso, o pela primeira vez participar na aula, o pela primeira vez ter positiva no teste de matemática, o passar naquela disciplina, é uma experiência de sucesso que fica e que assegura que os alunos têm daqui para a frente um aspecto de resiliência a que se agarrar e que isto vai perdurar no tempo. Portanto, o que temos visto e o que partilhamos são os resultados dos últimos 3 anos de trabalho, não só nos resultados académicos, uma redução das negativas e um aumento da média das turmas, mas também uma perspectiva diferente dos alunos perante a educação e perante aquilo que pode ser o seu futuro. Já estão em várias escolas. Qual é que seria o objetivo a curto prazo? Então, na prática, nós não achamos que deva haver um mentor em cada escola. Acreditamos que devemos trabalhar naquelas escolas que servem realmente as comunidades carenciadas. Como forma de chegar a estas escolas, identificamos escolas onde a taxa de alunos com ação social escolar é superior à média nacional, que é cerca de 40%, e em que a taxa de escolarização das famílias é inferior. Portanto, na prática, aquilo que ambicionamos é, ao longo dos próximos 5 anos, chegar a cerca de 250 mentores espalhados pelo país de norte a sul. Qualquer escola pode... Eu não sei se contratam os vossos serviços. É um serviço que é pago pelo orçamento da escola? Isso é um dado que é importante, não, só para percebermos o enquadramento? As escolas não têm orçamento para isso e, portanto, o que nós fazemos é trabalhar com, essencialmente, o poder local, mas também pode ser o setor privado da região que tem interesse em investir e, no fundo, assegurar um melhor futuro para as crianças da sua comunidade. Joana, já estamos a caminhar para o fim, mas ainda assim tenho mais perguntas para vos fazer. No fundo, e eu sei que isto é uma pergunta difícil, sobretudo tendo em conta a falta de tempo, mas o que é que devemos mudar concretamente nos métodos de aprendizagem usados atualmente nas escolas portuguesas? Essa é uma pergunta mesmo muito difícil para ser respondida em poucos minutos. Diria que daquilo que eu me tenho apercebido, e deixe-me só fazer também aqui outra ressalva, porque de facto tenho também conhecido professores muito resilientes e capazes de depois, ainda a seu próprio custo, fazer toda esta atualização necessária. Mas dentro daquilo que são as práticas e dentro daquilo que é o contexto de sala de aula, ainda que não é deixar de haver este equilíbrio que é necessário entre aquilo que é o papel do professor, mas o papel do aluno também tem que estar mais ativo em sala de aula. Ainda temos salas de aulas em que os alunos têm grande dificuldade em fazer perguntas, e se nós queremos que puxar pela curiosidade, não estamos então, de facto, atualizados nestas novas estratégias. Temos que trabalhar melhor as questões da atenção e isso é, de facto, um problema. Aí, se calhar, também temos que trabalhar junto das famílias, que também é algo que temos percebido que pode dificultar aquilo que depois nós queremos fazer em sala de aula. Por isso é um trabalho de parceria, em primeiro lugar, entre vários intervenientes, isso é certo. E depois, trazer um pouco este papel mais do
aluno nas próprias atividades, no próprio pensamento. Ouvi-los é muito importante, sendo que com este discurso não quer dizer que tenha que ser só ouvi-los, não é? E é nesta gestão que temos que continuar a trabalhar entre aquilo que é o papel que deve ser do professor e aquilo que também deve ser da resposta a essas propostas que o professor vai dando, não é? No âmbito da sala de aula. Pedro Martins, queria também ainda falar consigo sobre a questão do ensino profissional, que representa 40% do ensino secundário. No fundo, que papel é que têm tido os cursos profissionais depois da extensão da escolaridade obrigatória depois dos 18 anos? Penso que é uma modalidade de ensino muito importante. Vai muito ao encontro desta preocupação que eu tinha mencionado anteriormente de promover uma boa ligação entre a escola e o mercado de trabalho. Durante muitos anos em Portugal estes cursos tiveram uma expressão relativamente pequena, mas a partir de 2005 tiveram um crescimento bastante acentuado e agora, como indicou, representam cerca de 40% dos alunos a frequentar o ensino secundário em Portugal, havendo até metas de elevar esta percentagem para 50% ou mais. Eu penso que é um bom objetivo. Penso que na economia portuguesa precisamos de profissionais muito diversificados, com diferentes níveis e tipos de qualificações. A economia portuguesa é muito diversificada e, nesse sentido, precisa também de profissões e profissionais muito diversificados. Agora, há uma preocupação grande de manter esta ligação o mais aperfeiçoada possível. E isto passa por perceber, mais uma vez, quais são as necessidades das empresas, quais são as áreas de maior crescimento, como é que os conteúdos destes cursos devem ser melhorados e modernizados ao longo do tempo. E eu vejo com alguma preocupação esta última dimensão, uma dimensão um pouco mais qualitativa do que propriamente quantitativa no que diz respeito ao ensino profissional. Mas, no seu entendimento, falta qualidade ao ensino profissional? Não, mais uma vez, penso que temos um panorama muito diversificado. Temos escolas profissionais, escolas públicas e privadas que proporcionam ensino profissional excelente, mas penso que poderá haver aqui alguma necessidade de acelerar um bocadinho a modernização e o ajustamento dos conteúdos destes cursos. Temos um contexto de grande mudança, temos agora um tema que ainda não discutimos, temos a emergência da inteligência artificial, portanto vamos ter novas profissões ou profissões que vão mudar em termos dos seus perfis. E penso que seria bom ter isso em conta na medida do possível e acelerar um pouco estes processos de ajustamento. No entanto, enfim, tendo as escolas as dificuldades que têm, nomeadamente em termos de professores e do seu tempo disponível para estes processos, esta articulação, esta ligação, este diálogo entre a escola e as empresas nem sempre é desenvolvido da forma mais adequada. Alguns programas, mais uma vez, da parte da sociedade civil, penso que têm tido sucesso a este nível. Por exemplo, o programa Ser Pro da Iniciativa Educação, penso que é uma boa iniciativa em termos de promover esta articulação entre escolas e empresas. Há aqui vários aspectos muito práticos, muito concretos, mas também muito exigentes em termos de tempo, que podem determinar o sucesso ou a melhoria da qualidade destes programas. Portanto, penso que teremos que avançar nesse sentido. Seria bom para o país. Foi também muito bom para o país ter-vos aqui esta noite. Muito obrigada pelo vosso tempo. Muito mais havia para debater, mas foi um gosto. Obrigada aos quatro e até uma próxima oportunidade. Da nossa parte é tudo. Boa noite.